Hoje a gente vai falar sobre o medo, de como ele pode atrapalhar a nossa vida. E o que tem pra gente fazer? A gente hoje convidou Heidegger para falar sobre isso com a gente. Mas antes da gente começar, se acharem bacana, curtam, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. Medo de morrer, medo da solidão, medo da falta, medo de perder, medo do novo, medo do desconhecido, medo de sofrer. Sendo que por todos esses outros medos a gente já sofre, né? Mas postos todos eles à mesa, vamos entender o que é um medo? Segundo a filósofa Maria Helena Galvão, o medo nada mais é do que a nossa dificuldade de lidar com o fracasso. Na sequência do não saber lidar com o próprio fracasso, vem o medo da opinião dos outros, o que os outros vão achar de mim. E esse chega a ser pior do que o primeiro. Então, para a gente se libertar do medo do julgamento, o número 1 é a gente tomar cuidado com os nossos próprios julgamentos. Porque quanto mais a gente julga, mais crítico a gente fica com a gente. Para que a gente não caia exatamente naquela situação que de repente a gente condenou. Isso é humano e não tem como, em algum momento da vida, todo mundo ter passado por isso. Tá, mas tem um medo específico que é o medo ruim. Porque existe o medo, entre aspas, bom, que é o medo que nos impede de fazer uma bobagem, colocar nossa vida em risco, que é o medo que ele é baseado na responsabilidade. Mas existe um outro medo, que é o medo que paralisa. E nesse momento, quando a gente paralisa, e a gente paralisa porque o grau de ansiedade transbordou todos os limites, a gente perde a condição de analisar os detalhes. A gente fica com uma visão em túnel. Então a gente não consegue ver mais nada, a gente não consegue ouvir mais nada. Isso é muito ruim. Por quê? Porque isso muitas vezes nos submete a coisas e pessoas. Aí Heidegger vem nos dizer: o medo nos convida a viver na impropriedade. Não atribuímos sentido. Deixamos que os outros e as circunstâncias o atribuam. Nos alienamos de nós mesmos. Vivemos num sentido impróprio que não aponta em direção nenhuma, como uma finalidade sem fim. É como se a nossa vida ela andasse em círculos. E o negócio é como romper o círculo vicioso do medo. Se a gente admitindo nossas falhas e ficando imune ao julgamento alheio. O segundo ponto é entender que por maior que seja a falha, do chão não tem como passar. Então o nosso limite é o chão, não dá para ser pior do que isso. E nesse momento o chão tem que ser o nosso trampolim. É o cai, levanta e segue. O outro ponto que eu também já falei num outro vídeo, a gente precisa do foco no presente. É sem expectativas, é hoje por hoje. Então a gente precisa exercitar o pensamento positivo. A gente precisa compreender que para uma coisa ruim que acontece, em algum outro ponto tem uma coisa boa acontecendo. É aquela história de a gente começar a valorizar o lado meio cheio do copo. Mas acho que de todos, o principal aspecto, a gente precisa ter vontade. Essa força que vem de dentro para fora, ela está sempre relacionada a um objetivo, mas é o que nos faz caminhar, o que nos faz alcançar, superar. Ela é o ponto mais importante, porque a vontade caminha junto com a esperança. E ter esperança é dar sempre uma nova chance para a vida. Pensa nisso. E se vocês gostaram,
Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e me seguem no Instagram. E no próximo programa a gente vai falar sobre humanidade. Até amanhã.